Se fosse só isso o culto, a gente já estava abençoado. É ou não é verdade? Glória a Deus. Quero saudar a você que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Para você que já faz parte dessa casa, é família dessa casa, que Deus fale ao seu coração com uma palavra. Como tenho falado, uma palavra pode nortear destinos, uma palavra pode conduzir uma vida, uma palavra pode destravar destinos, uma palavra pode mudar circunstâncias, uma palavra pode transformar desertos em mananciais, uma palavra pode transformar um cego de nascença em alguém que vê, uma palavra pode pegar alguém que está no fundo do abismo, do poço, e pode colocá-lo num lugar de honra. Uma palavra pode conduzir você a ambientes de honra que você nunca entrou. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. O Senhor está criando um caminho propício para você chegar aonde a tua força, onde as tuas habilidades, onde a tua inteligência jamais poderão te levar. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? E a você que está acompanhando essa palavra pela internet, curta, compartilhe, comenta, e que você possa ser ministrado aí na sua casa. Seja você aqui nesse país, nesse estado do Mato Grosso, ou em qualquer rincão do Brasil ou fora dele, que Deus possa, por meio da palavra, também impactar, transformar e edificar a tua vida em casa, em nome de Jesus. Amém? Não combinei nada com o pastor Márcio, mas eu gostaria que você abrisse Marcos capítulo 8, final, foi o dia das mulheres, dia 8, foi nada combinado, amém? Dia 17 tem encontradas, amém? Cadê o homem do recado? Vai fazer o recado depois, amém? Marcos 8, 22. Olhe para alguém e fala assim: ainda dá tempo de você sair, amém? Porque a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como termina, é ou não é? Marcos 8, 22 ao 26. Quem encontrou, diga glória. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, diga ver claramente, diga uma palavra, pode me fazer ver claramente. Diz assim a palavra: ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Escute, a palavra te faz distinguir de modo perfeito. Diga: a palavra me faz distinguir de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ele disse o quê? Volte para casa, mas não entre na aldeia. Volte para casa, mas não volte para a aldeia. Parece que tem uma chave aqui. Pai, eu submeto a minha vida ao teu Espírito, e a mente de cada irmão, e a minha também ao Senhor. Que cale eu e fale o teu Espírito, que esta palavra venha produzir um efeito glorioso de transformação, de cura, de libertação, de liberações proféticas. Senhor, que o Senhor cerque esta igreja, enviando anjos com espada de fogo desembainhado, e tudo aquilo que tem como barreiras e muralhas entre o altar e o teu povo, hoje caia por terra, assim como as muralhas de Jericó, e que a palavra possa produzir o efeito do peso da tua glória, que ela vá e ela produza resultados permanentes em nossa vida, em nosso coração, em nome de Jesus, e todos digam amém. Assentai, queridos. Betsaida tinha uma realidade espiritual.
E nós, ao olharmos a palavra de Marcos 8, descobrimos que o cego é tomado pela mão, Jesus aplicando saliva nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Jesus pergunta no versículo 26, o que você vê? E o homem vai responder assim, vejo homens como árvores andando. Então, ou seja, ele está vendo claramente? Sim ou não? Não, porque ele está vendo homens como se fossem árvores. Vejo homens andando como árvores. Então falta o quê? Embora ele perceba que há uma movimentação, ele não tem clareza. Ele acredita serem homens, mas não tem clareza, porque vai dizer o quê? Parecem árvores. Então não tem clareza. E aqui nós olhamos algo que chama atenção. Vejo homens como árvores andando. Por que estava errado? Porque você não pode ver pessoas como coisas. Amém? Vidas são vidas, coisas são coisas. Então o Senhor está falando para ele: olha, embora você está vendo como se fossem homens, mas você está distinguindo como coisas. Mas não são coisas, são vidas, e vidas valem mais que coisas. Olhe para alguém e diga: vidas valem mais que coisas. Então, nós olhamos aqui e percebemos que para coisas Deus tem uma realidade, mas para pessoas Deus tem um plano, um propósito. Amém? Porque coisas você domina, mas pessoas você ama. Amém? Então nessa noite é uma noite muito propícia. Pessoas você não domina, pessoas você conduz. Nos foi dada a autoridade para que não dominarmos sobre pessoas, mas para que nós possamos conduzi-las. Você está aí, não? Então, em nome de Jesus, que nós possamos entender segredos espirituais aqui. E no versículo 26, Jesus disse assim, volte para casa, mas não entre na aldeia. Irmão, isso aqui é a mesma coisa que falar assim para você, volte para Várzea Grande, mas não entre, volte para sua casa, mas não entre em Várzea Grande. Como é que vai fazer isso, irmão? Você está entendendo? Volte para sua casa, mas minha casa é onde? Na Várzea Grande. Mas não volte para Várzea Grande. Como é que eu volto para casa sem voltar para Várzea Grande? Ficou difícil de entender, é ou não é? Eu vou voltar para casa, mas não vou voltar para Várzea Grande, de que jeito? Então, o que eu te pergunto nessa noite é: como um homem pode voltar para casa sem voltar para a cidade de origem? Como que um homem pode voltar para casa sem voltar para a sua cidade? Jesus está falando volte para casa, mas não volte para a cidade. Mas como, Jesus? Como é que eu vou? Só se eu pular de paraquedas e cair diretamente na minha casa. Só se eu saltar de paraquedas. Mas mesmo assim você está na sua casa, mas está na cidade. É ou não é? Mas o que Jesus está dizendo é: volte. Volte para casa, mas não volte para a realidade que você vivia antes. Volte para o seu lar, mas evite viver a realidade que você vivia antes. O que Jesus está falando é o seguinte: nós vamos voltar para casa daqui a pouco, mas o que Ele está insistindo em dizer é: volte para casa, mas não seja o mesmo que saiu lá da sua casa. Você está entendendo, sim ou não? Mas como pode ser isso? Romanos 12 vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem como voltar para casa deixando a velha mentalidade? Isso é possível. Tem horas na vida da gente, querido,
que nós precisamos avaliar algumas coisas, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: volte para viver uma nova vida, sem comprometer a tua salvação com a dureza do coração de Betsaida. O que Jesus está falando é o seguinte: a realidade espiritual de Betsaida contrapõe a minha vontade. O que ele está dizendo é: pise teus pés lá na tua casa, mas não permita que a tua mentalidade seja comprometida por aquilo que opera em Betsaida, para que o espírito de incredulidade que opera em Betsaida não opere dentro da tua vida e do teu lar. Você está aí, não? É por isso que Jesus diz: volte para casa, mas não entre na aldeia. Volte para o seu trabalho amanhã, mas não comprometa a palavra que está sendo ministrado na tua vida hoje. Volte para a sua família, mas não permita que aquilo que eles fazem de errado comprometam a tua salvação. Ah, mas todo mundo bebe, vou beber um pouquinho também. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo fuma, vou fumar também. Mas você não é todo mundo. Volte para casa, mas não volte para a velha vida. Nem comecei a pregar ainda. Isso aqui não é nem a introdução. Você está aí, não? Olhe para alguém e diga: volte para casa, mas recuse-se a voltar para a vida que você deixou no seu passado. Você está aí? Aleluia! Tem horas na vida da gente que precisamos alterar trajetórias. Tem horas na vida da gente que precisamos alterar as rotinas. As rotinas são perigosas. O automatismo é perigoso. Por quê? Porque tira a tua sensibilidade. Quem está aí? Meu foco hoje não é o cego e nem a cura dele. Mas o que fez Jesus sair de Betsaida e nunca mais pisar os pés dele lá? Irmãos, preste atenção. Você já pensou Jesus falar assim: ó, estou saindo hoje lá da tua casa e não volto lá nunca mais? Você está frito. Você está na mão dos atormentadores. Fala assim: Jesus, não sai da minha casa não. Você está aí, não? Como é que Jesus sai de uma casa? Quando o que eu faço compromete a presença dele. Quando o que eu falo compromete a sua presença. Quando as minhas atitudes comprometem a presença dele. Aí eu lhe pergunto: quais são as suas atitudes? Quais são as suas palavras? Porque atitudes e palavras comprometem a presença de Jesus na sua casa. Jesus disse: ó, fiz milagres em Betsaida, mas não volto lá nunca mais. Você já pensou Deus falar assim: ó, já fiz milagre na tua vida, mas não volto na tua casa nunca mais? Meu Deus. Jesus falar assim para mim, eu falo assim: Jesus, então eu não quero mais o milagre não, mas eu quero só a presença. Você está aí? Por que não voltar a Betsaida? Jesus tinha motivos claros para não voltar. Diga comigo nessa noite: pessoas, lugares e conhecimento. Diga de novo: pessoas, lugares e conhecimento. Isso aqui são 3 chaves que nós vamos no decorrer da palavra, instruir você sobre pessoas, lugares e conhecimento. Às vezes é necessário mudar as pessoas com quem nos relacionamos. Tem pessoas que vão embora da nossa vida, e aí a gente fica assim: mas, ai Deus, eu tinha uma dependência emocional. Tem hora que é necessário que você se despeça
de algumas pessoas. Há momentos que é necessário sair de alguns lugares que frequentamos. No decorrer da vida, às vezes é necessário que nós venhamos abrir mão de alguns conhecimentos que temos. Eu me lembro, minha primeira vez numa igreja evangélica, quando houve a bênção apostólica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu já fiz aquele sinal da cruz, né? Porque eu estava com os pés na igreja, mas a minha mente ainda estava cauterizada na religião. Você está aí, não? Talvez a próxima fase de sua vida esteja escondida em uma pessoa. Que pessoa? Uma pessoa que você ainda não conhece. Preste atenção. Deus vai gerar um ambiente com pessoas que você ainda não conhece. Deus vai conectar a você pessoas que você ainda não conhece. Deus ainda vai te conectar a um lugar que você ainda não conhece. E Deus ainda há de te dar um conhecimento e uma sabedoria que você ainda não tem. Você está aí? Diga comigo: pessoas, lugares e conhecimento. A pergunta que eu faço é: por que sair de Betsaida? Irmãos, eu já tinha uma palavra pronta para ser. Aí Deus falou assim: tem uma palavra para a minha igreja. Então entre a minha e a do Senhor, eu fiquei com a do Senhor. Você está aí, não? Talvez a próxima fase você não conheça, não entenda. Tem coisas que acontecem em nossa vida que a gente não entende. E aí a gente fica: mas por quê? Mas por qual motivo? Quando eu me converti, eu perdi 99% dos meus amigos. Por quê? Porque quando eu tentava falar com eles, eu não conseguia mais. Porque enquanto eu queria falar daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus estava fazendo comigo, eles queriam falar de mulher, de bagunça, de vida promíscua. E eu comecei a perceber o seguinte: não casa mais, não orna mais. Vamos num lugar assim, cara, a gente gostava daquele lugar. Rapaz, gostava, mas eu não gosto mais. Você está aí, não? Porque na medida que você vai abrindo a tua vida e o teu coração para Jesus, Ele vai transformando o teu caráter, Ele vai abrindo a tua visão, Ele vai te dando clareza. Por quê? O que aconteceu com aquele cego? Ele passou a ver claramente. Eu profetizo que Deus lhe dará clareza. Você está aí? Por que não voltar a Betsaida? Existe um princípio da hermenêutica, da interpretação da palavra. E neste princípio da hermenêutica diz assim, que a Bíblia responde à Bíblia. A Bíblia responde à Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia, para ninguém inventar, porque senão vira uma heresia. Tem um monte de gente pregando Bíblia aí, irmão. Aí eu ouço e falo: meu Deus, como é que essa igreja se alimenta disso? A pergunta é a seguinte: por que não voltar para Betsaida? Porque Jesus está cortando o seu relacionamento com um território chamado Betsaida, e também com Corazim.
Eu vi Corazim quando fomos em Israel de longe. Irmãos, até as ruínas, você vê só uns tijolinhos michurucos aqui e ali. Não sobrou nem ruína do lugar. Então, em Mateus 11, 20, diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 20, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com panos de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. O que Jesus está dizendo enfaticamente é: saiam de Betsaida e não voltem para lá nunca mais. O que Jesus está falando enfaticamente para essa casa é: saiam do mundo, saia das velhas práticas e não volte para lá nunca mais. Jesus vai explicar porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Diga: a Bíblia interpreta a Bíblia. Jesus está dizendo: se os milagres realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Eram cidades ímpias também? Eram. Eram cidades de pecado? Eram. Tiro e Sidom também eram conhecidas como cidades de pecadores. Mas Jesus, ao fazer uma avaliação criteriosa de dentro para fora, ele vai dizer: se Tiro e Sidom tivesse obtido ou visto os milagres que Corazim e Betsaida viram, eles teriam se convertido. Mas vocês, embora tenham visto sinais, maravilhas e prodígios, permanecem endurecidos. Qual o motivo? Jesus olhava para uma cidade que não havia se arrependido dos seus pecados. Qual o motivo? Havia poder, havia posição, havia prosperidade, havia recursos, havia ouro, havia prata, haviam riquezas, mas não havia arrependimento. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua vida. Era um lugar onde haviam milagres, mas não havia mudança de vida. Havia poder de Deus, mas não havia arrependimento. O que eu preciso te dizer nessa noite como igreja é: não adianta a gente se arrepiar, não adianta a gente ver sinais, prodígios e maravilhas, não adianta a gente se mover no mover do sobrenatural, e tudo isso é bom e tudo isso existe. Portanto, o maior milagre é o milagre do arrependimento. O segredo de uma igreja genuína não é ser um lugar de milagres. O grande segredo de uma igreja não é ser o centro místico de acontecimentos sobrenaturais. Mas o propósito real de uma igreja movida pelo Espírito Santo é o arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Grite comigo: arrependimento. Oi, quem está aí? Tem um procedimento na aviação. Às vezes você vem para uma aproximação para um pouso,
E às vezes o vento é contrário. Às vezes tem o wind shear, tesoura de vento, que joga o avião no chão, se o piloto insiste na aproximação do pouso. Às vezes o vento é muito forte, o vento de través, o vento de cauda. E aí o piloto, quando ele se aproxima da pista, já alinhado com a cabeceira da pista, ele tem que fazer um procedimento chamado arremeter, ou arremetida. Às vezes o piloto toca os trens de pouso e decolam de novo, arremetidas. Uma retomada de ação é tocar na pista e decolar de novo. É onde é necessário fazer uma mudança de sentido, uma mudança brusca de sentido. Ia pousar, vou fazer uma mudança brusca de sentido, por quê? Porque tem que se aproximar de novo. Há uma similaridade das palavras arremeter e arrepender. Uma mudança radical de sentido. Arrependimento é mudança radical de sentido. Você está aí, não? Então nessa noite nós vamos orar para que haja uma mentalidade para uma mudança de sentidos. Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga: eu preciso de uma mudança radical no sentido da minha vida. Aleluia. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Meta, mudança. Noia, mente. Meta, mudança. Noia, mente. Às vezes, alguém olha alguém que está drogado na rua e fala assim: olha lá um noia. Quem já ouviu esse termo? Ou noia. Porque a mente dele está comprometida, ele é um noia. Está comprometida com a decisão que tomou para a vida, está comprometido por causa das drogas. Às vezes, queridos, os homens se mantêm no deserto, porque eles não querem uma metanoia, uma mudança de mente, uma transformação de mente. Aí fica na síndrome de eu nasci assim, vou morrer assim. Mas em nosso caso, uma mudança de mente depende de uma mudança brusca de sentido, uma mudança causada pelo arrependimento. Então, é necessário que haja entre nós, e em nós principalmente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de sentido. Que o Espírito Santo está dizendo a essa casa está na hora de mudar o sentido, está na hora de mudar a mentalidade. Alguém pode concordar comigo e declarar: está na hora de mudar a minha mentalidade, está na hora de mudar o sentido. Queridos, está na hora de uma mudança radical de sentido. Ah, mas eu estou correndo em alta velocidade, no sentido errado. Tem que haver o que? Uma conversão. Se você está indo no caminho errado, você precisa fazer o que? Uma conversão para o sentido certo. E muitas vezes, uma mudança radical de sentido. O que aconteceu em Betsaida é que não houve uma mudança radical necessária. Não houve um arrependimento, não houve uma consciência de pecado. Então o que nós estamos aprendendo nessa noite é que é necessário alterar a rotina espiritual para que o Senhor continue operando em nossa vida. Você está aí, não? Diga: eu quero alterar a minha rotina espiritual
Porque como você vai transbordar se na semana você não lê Bíblia, você não ora, você não jejua? Quer transbordar, mas está raso, não tem nada no fundo. Como é que transborda? Se você não se encher. Aí na semana você vai se enchendo, da presença, da palavra, da unção. Quando você chega aqui, querido, você já está quase transbordando. Aí uma palavra, uma unção, uma imposição de mãos, um louvor, vai fazer você transbordar. Por que no acampamento a gente transborda? Porque você vai ouvindo palavra, vai meditando, vai orando, vai buscando. Final do acampamento, irmão, está todo mundo embebido em glória. Por quê? Porque vai se enchendo. Então que o Senhor continue operando em sua vida, porque nós não podemos nos contentar com a aparência de arrependimento, queridos. Você não pode se contentar com as coisas como elas estão na sua vida. Há pessoas que estão no deserto há mais tempo do que deveriam. Sabe deserto que não termina nunca? Ah, mas estou nessa luta já faz 1 ano, estou nessa luta já faz 2, estou nessa luta faz 10. Opa, alguma coisa está errada. E não é com Deus não, é com você. Aí você tem que fazer uma avaliação. Senhor, onde eu estou errando? Eu preciso fazer uma mudança de sentido na minha vida, radicalmente. Quem está aí? Insira uma nova rotina, que vai te levar para um outro nível, para um outro patamar. Eu não sei quais são os elementos que estão em sua vida que precisam ser retirados, mas essa noite a minha oração é: Deus, mostra para essa igreja os elementos na vida deles que precisam ser retirados. Quem vai retirar? Você. Tem elementos que nós carregamos ao longo da vida que tem que ser arrancado de nós. Elementos de hábitos que nós carregamos, que nós temos que lançar fora. Que mentia não minta mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. Então nesta noite o Senhor está nos convidando a arrancar os elementos que impedem o Senhor de agir poderosamente. Deus te trouxe nesse lugar nessa noite para dizer que Ele tem uma trajetória nova para a tua vida. Diga: Deus tem uma trajetória nova para a minha vida. Sabia que boa parte dos milagres que você precisa, você sabia que muitas coisas que você precisa viver dependem muito de suas decisões que você toma aqui dentro? Não é dentro da caixa da igreja, não, é aqui dentro. Numa mudança de mentalidade. Olhe para alguém e diga: insira uma nova rotina que vai te levar a outros níveis. Você está aí? Que bebia, não beba mais. Ah, apóstolo, mas sabe o que é? Só um pouquinho. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque um abismo atrai outro abismo. Você está aí, não? Deus te trouxe aqui para alterar a tua trajetória. Se você quiser, se você me ouvir, então você comerá o melhor da terra, diz o Senhor. Essa é uma noite propícia para uma mudança de rota, porque o arrependimento nos leva a outros níveis de intimidade. Avance para outras trajetórias, para outros circuitos. Avance para novos níveis. E isso só um verdadeiro arrependimento pode fazer ao teu coração e à minha. Sabe por que você não vai permanecer como você estava? Porque a partir dessa noite Deus está fazendo um convite para você ir para um outro nível.
Queridos, eu me recuso a ser o Júnior de ontem. Por que não é porque eu sou um apóstolo, um pastor, eu não tenho defeitos e falhas? Eu tenho, irmão. Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, eu tinha que pensar de outra forma. Você está aí, não? Aí eu vou para onde? Eu vou para um lugar que me alimenta, que me convence, que me alinha, que me ajusta e fala ao meu espírito. Porque a palavra diz que todos pecaram. Sabe por que você não vai permanecer como você está? Porque nessa noite você vai decidir ir para um outro nível que o Senhor já tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Levante a mão e grite: eu não vou permanecer como estava. Eu decidi sair do deserto. Nesta noite eu decidi ir a novos patamares e alçar voos mais elevados. Aleluia! Eu já fui muita coisa que entristeceu o coração do Senhor, querido. Eu já fui muita coisa que contraria a palavra, que me afastava da presença. Mas um dia eu decidi me despir da velha natureza adâmica. É uma decisão pessoal. Se despir da natureza adâmica é uma decisão pessoal e intransferível. Não adianta você falar, fulano, você tem que mudar. Mude você. Salvação é individual. Você está aí ou não? Quando olhamos para tudo que Jesus fez, será que Ele não tinha poder de mudar a história de Betsaida? Como deu vista ao cego, Ele tinha. Mas só que Jesus é um gentleman, Ele é um cavalheiro, Ele não vai invadir a tua casa, Ele não vai invadir o teu coração, Ele não vai te forçar e obrigar a nada, Ele só está à porta e bate. Tem lugar para Ele na tua vida? Nas suas decisões? Nos seus novos hábitos? Agora, que diferença faz o cego aqui ou o cego lá? Ele tinha poder para curar, mas acontece que aquelas pessoas estavam ali em Betsaida, decididas veementemente a permanecer onde estavam. Elas estavam decididas a não se arrependerem. Betsaida estava decidida a não mudar suas atitudes. Betsaida estava decidida a não descer para um nível de contrição e arrependimento. Deus vai quebrar as limitações. Quantos podem dizer amém? Deus vai te dar clareza para você fazer o quê? Um exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estamos numa noite de Santa Ceia. É noite de examinar-se. Não tem o exame da mama? Espera aí, opa, tem um sinal aqui que não estava. Quem é que faz o autoexame? Está falando autoexame. É você que se autoexamina. Então nessa noite você vai fazer um autoexame para perceber aonde tem um tumor espiritual na minha vida. Aonde tem um tumor na minha vida moral, espiritual. Faça um autoexame espiritual nessa noite. Examine o teu coração, tua mente. Recatanashobi recandarás. Você está em um lugar propício para que você se arrependa, para avançar. Aleluia. Sim, você está num lugar propício para Deus te levar para uma nova realidade. Irmãos, preste atenção, que as mudanças, que as transformações que vão ocorrer na tua vida incomode muita gente.
Ah, mas ele mentia. Vamos forçar ele numa situação para ele mentir? Rapaz, não mente mais. Vamos dar só uma cervejinha para ele, para ver. Nós tínhamos um bispo, e ele saiu com os pastores, e eles combinaram, porque eles estavam desconfiados que um pastor estava dando uma entornada no caneco. Aí o bispo, vamos na padaria, a gente combina, eu vou pedir uma bebida alcoólica, você também pede, e vamos pegar o pastor fulano de tal, vamos ver se ele está tomando umas canjibrinas. Você, fulano, o que você quer? Quero uma cerveja. E você, quer um não sei o que? E você, pastor fulano de tal? Ah, uma cervejinha tá bom. Vai se converter, fariseu. Você está entendendo? Eu não quero uma cervejinha, nem meia cervejinha, nem nada, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, querido. Eu bebia era muito, e para lá eu não quero voltar nunca mais. A única embriaguez que eu quero para a minha vida é ser embriagado pela presença do Espírito Santo. É a única. Olhe para alguém e diga que suas mudanças incomodem as pessoas. Eu creio que Deus tem um mover para uma nova realidade. Deus tem um mover para uma nova identidade. Deus tem um mover para aqueles que decidem pela mudança de mentalidade agora. Sim, eu creio. Se teve jeito para mim, tem para você também. Mas apóstolo, é mais forte que eu. Quando eu vejo, eu estou tomando uma canjibrina. Quando eu penso que não, já estou fumando um baseado. Quando eu penso que não, já estou lá cheirando uma cocaína. Quando eu penso que não, eu já estou lá consultando o site pornográfico. Quando eu penso que não, eu já estou fazendo coisa errada. Quando eu penso que não, eu já estou mexendo com as meninas da rua. Quando eu penso que não, eu já estou envolvido com coisas ruins, com mentira, com maledicência. Nesta noite, você está num território propício de arrependimento. Porque Deus tem lugares altos para você. Declare comigo: eu não vou parar onde estou. Eu não vou ficar onde eu estava. Porque estou decidido a me mover para outras esferas. Se você pegar isso e levar para a sua vida, irmão, nada e ninguém vai deter você. Só que preste atenção: mudanças incomodam pessoas. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Deus quer marcar você nessa noite, aleluia. Mateus 13:54 vai dizer assim, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Diga: escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão em sua terra, em sua casa. E ali não fez milagres, por causa da incredulidade deles. Quem está aí? Ficaram o quê? Escandalizados por causa dele, no versículo 57. Talvez esse seja um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque eles perderam a maior oportunidade de suas vidas. O Senhor os visitou e eles não o reconheceram, por causa da incredulidade.
Diga a alguém: não perca as oportunidades, mas principalmente, não perca as oportunidades espirituais, porque oportunidades espirituais são chaves de acesso a uma nova realidade, a uma nova mentalidade, são chaves de acesso às suas moradas eternas. Quando colocamos luz sobre o texto, as pessoas estão olhando para Jesus com olhos naturais, estão olhando para Jesus numa visão comum, avaliando a Jesus a partir de sua origem natural. Mas ele não é o filho do Zé? Mas não é filho da Mariazinha? Os outros irmãos de Jesus não estão entre nós? E aqui podemos ver que José e Maria tiveram outros filhos. Maria não ficou imaculada, como dizem. Está aqui uma chave, dizendo que os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão, Judas e irmãs que ele tinha, não cita o nome. Quem está aí? Oi. Porque no contexto natural, eles tinham uma família comum. No contexto natural, Jesus tinha uma família que, obviamente, se movia naturalmente, com similaridade a outras famílias existentes e que habitavam ali. E era justamente por isso que eles se admiram, porque eles estão olhando para Jesus num ambiente comum, fazendo uma comparação a pessoas comuns. Ele não está aqui entre nós, o pai dele não é o Zé, a mãe dele não é a Maria, não estão os irmãos e as irmãs entre nós. E eles estão indagando, e ao mesmo tempo eles olham para uma realidade, sabendo que ele é o filho do Zé carpinteiro, filho da Maria, esposa do Zé carpinteiro. Mas de repente eles perguntam: mas como pode o filho do Zé ter tamanha inteligência, capacidade intelectual e espiritual e se mover nessa atmosfera do Espírito? Como pode ele ser o filho do carpinteiro e se mover com tamanha autoridade? Pessoas vão insistir com a sua condição natural. Ué, mas ele não é mecânico? Ué, mas ele não é técnico? Ué, mas ele não é motorista de Uber? Ah, mas ele não é da TI? Mas ele não é da padaria? Mas ele não é da fisioterapia? Como é que ele se move desse jeito? É que embora eu esteja aqui naturalmente, nós estamos assentados nas regiões celestes. Embora eu seja filho também de uma Maria, porque o nome da minha mãe é Maria, e o meu pai Diomar José, eu era improvável também. Só que uma coisa é ser filho do Diomar José e da Maria, outra coisa é ser embebido na presença do Pai Celestial, que é o meu e seu. Você está aí não? Pare de olhar as pessoas nas condições naturais delas. Sabe por que eles ficaram escandalizados? E sabe por que as pessoas vão se escandalizar de você? Porque a mudança de vida que opera em você vai deixar muita gente ofendida. Porque todas as vezes que uma pessoa decide romper para um outro nível, fica claro para quem estava junto que alguém ficou para trás. Quando você sobe um nível de escada, alguém fica para trás, a não ser que ela decida subir junto com você. Então meu convite é: saia do nível que você estava, para avançar para um nível além. Você está aí não? Você vai escandalizar pessoas, porque a sua mudança é uma ofensa àqueles que decidiram permanecer no mesmo lugar que estavam. Tem gente na nossa casa
que decidiu ficar onde estava. Ei, se alguém na tua casa decidiu ficar onde estava, avance você. Ah, mas a minha mulher não quer, então avança você. Mas o meu marido não quer, avance você. O meu filho não quer, mas avança você. Meu pai não quer, então avança você. Mas eu não vou ficar parado, estagnado, porque eu sei que Deus tem outros níveis. E eu não vou ficar onde estava lá embaixo. Quem está entendendo essa palavra? Se alguém não quer subir, suba você, querido. É muito comum a gente ouvir algumas coisas quando a gente decide vir verdadeiramente para o Senhor, não é para a igreja, não é ser visitante de igreja. Quando você decide uma vida em Deus, irmão, isso incomoda. Vamos beber? Não, não bebo mais. Vamos cheirar uma? Não cheiro mais. Olha aqui, ó, tem uma coisa bacana na internet, ó. Não, eu não me alimento mais de porcaria. Se incomoda, querido. Aleluia. Um dia eu cheguei na casa de gente próxima de mim, muito próxima. Cheguei lá, feliz, cumprimentei todo mundo, parente. Encontrei alguém já calibrado. Falei, ai. Ao invés de me cumprimentar, ô Júnior, tal, não. Eu vou ver se você é pastor mesmo, se eu dar um murro na tua cara, chutar a tua canela para ver se você é pastor mesmo. Já fui recepcionado desse jeito, irmão. Se eu dar um tapa na tua cara para ver se você vai revidar ou não, aí eu vou saber que você é pastor mesmo. Níveis de afronta. Eu disse, não, ó, amanhã a gente conversa. Ah, então está fazendo acepção de pessoas? Se não, nome de Deus? Não é sobre isso, é porque eu não quero brigar mesmo. Então agora você é o super crente e eu sou nada, então é por isso que você não quer falar comigo. Não, é porque você está exaltado, amanhã a gente conversa. Olha o nível, irmão. Olha o nível da coisa. Porque queria brigar de qualquer jeito. Falei, ó, vamos fazer o seguinte. Amanhã, quando eu acordar e você acordar, conversaremos como dois homens e resolveremos aquilo que está aí dentro do seu coração. Mas agora eu não vou conversar mais. Ponto final. Dormimos, acordamos, cadê fulano de tal? Já saiu 5 horas da manhã. Então conversar sóbrio não dá. Não deixa o tempo resolver pendência, senta e conversa. Você está aí não? Não decida só ir para a igreja, decida uma mudança de caráter, mudança de vida. Outro dia disseram para mim assim, ó. Ah, apóstolo, falaram para mim que eu estou indo para a igreja dos ricos. Como é que é? Falaram que a Ágava é a igreja dos ricos. Falei, então eu já tomo posse. Todo mundo lá é rico mesmo, glória a Deus. Eu concordo. Que lá é a igreja dos ricos, só tem gente rica. Só gente rica. Todo mundo lá é rico, todos. Já recebi a bênção, já distribuí para todo mundo. Você está entendendo o mistério, não? Aleluia! Queridos, não é sobre a riqueza, é sobre outros níveis de conhecimento e ousadia. Glória a Deus. Que nós temos que entender que as mudanças que ocorrem dentro de nós ofendem muita gente que quer permanecer lá embaixo e quer fazer você ficar lá embaixo junto. Eu não vou ficar lá embaixo junto. Se quiser subir comigo, ó, ei, come on here. Vamos lá. Sua mudança ofende pessoas. Seu casamento alinhado ofende pessoas. Seu sorriso no rosto ofende muita gente. Sua firmeza de caráter ofende muita gente. Quem está aí?
seu crescimento de fé, seu conhecimento, sua sabedoria espiritual, ofende muita gente. É por isso que dentro do circuito que você vive, há tantas críticas a teu respeito, apontamentos ao teu respeito, falas, por quê? Porque agora, sua mudança de níveis incomoda muita gente. Um elefante incomoda muita gente. Você está aí, não? Diga, os meus novos níveis vão continuar incomodando muita gente. E eu vou continuar alçando voos mais elevados. Pega e leva para casa, irmão. Você está aí, não? O que incomoda é que, para muita gente, elas gostariam que você permanecesse onde você sempre esteve, lá embaixo. Mas Jesus já nos assentou nas regiões celestes, e você não está mais lá embaixo, querido. Glória a Deus. Deus está te dando suporte para chegar onde você jamais chegaria. Deus está te dando suporte para você chegar onde você jamais chegaria. Vou dizer de novo: Deus está te dando suporte para você chegar aonde você jamais chegaria, com entendimento, com clareza, com habilidades. Deus está te dando hoje oportunidade de um caminho para um outro nível. O texto vai dizer que eles se escandalizaram dele. Se escandalizaram com o quê? Porque alguém olha, querido, e não havia corrupção em Jesus, não havia roubo em Jesus, não havia mentira nele, não estavam escandalizados por causa do pecado que Jesus cometeu, não. Eles se escandalizaram com a graça, a sabedoria e o poder que operava a partir de Jesus, por causa do seu sucesso ministerial. Ei, o teu sucesso vai incomodar muita gente. Você está aí? Porque enquanto as sinagogas estavam cada vez mais vazias, os desertos e as montanhas, as areias da praia estavam lotadas de pessoas que se espremiam para ouvir as palavras de Jesus. Enquanto as sinagogas esvaziavam, os desertos estavam lotados de pessoas. O que eles estão fazendo lá, no deserto? Se a sinagoga é muito mais confortável, é confortável, mas a gente prefere ficar no deserto, porque Jesus transforma o nosso deserto interior num manancial de águas. Você está aí? Não é sobre um lugar, é sobre abertura para que Ele faça o que Ele precisa fazer dentro de você. Aleluia. Eu vim profetizar que a partir dessa noite vai começar a acontecer um movimento de mudança de níveis em sua vida, e você vai sair de alguns níveis de influência. Aleluia. Diga comigo: eu vou sair de alguns lugares de influência. Escute, nem todo mundo está preparado para ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque tem muita gente que deseja que você permaneça lá embaixo. Alguns dos meus irmãos diziam assim: ó, você não pode chegar onde você sonha, porque é muito alto, e você é muito pobre, e ninguém na nossa casa, em nossa história de vida, ninguém nunca foi lá. Mas eu quero. Mas você não pode, porque você, olha a sua situação, olha qual a sua realidade. Ei, acorda, você é pobre. Você está entendendo o mistério, sim ou não? Aí quando ele estava lá, falou assim: rapaz, olha, é possível mesmo, você chegou mesmo, hein? Aí quando todo mundo estava admirado de eu estar lá, aí eu falei assim: agora eu vou deixar aqui, você pastor. Quê? Você está doido? Você não tinha condição nenhuma de chegar lá, agora que você chega, você abre mão.
é que agora eu descobri outros voos mais sublimes. Você está aí, não? Quem pode glorificar a Deus? Alguém vai se incomodar com o seu sucesso. Toque alguém e diga assim: eu estou indo para a próxima fase da minha vida, e ninguém vai me impedir. Aleluia. No final do texto, Jesus fala sobre honra, e a melhor tradução que eu encontrei foi na Bíblia King James, que fala sobre peso, valor atribuído. Jesus estava dizendo é que aquelas pessoas não estavam conseguindo atribuir valor e peso. Valor do quê? Do que eu tenha recebido. Deixa eu te dizer, alguns ambientes não estão prontos para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você está aí? Repita comigo: pessoas, lugares e ideias. Pessoas, lugares e ideias. Eu saí de uma fazenda que limitava a minha visão, e eu falei: eu posso ir mais longe. E aí sabe o que eu ouvi? Galinha não voa. Você está aí ou não? Só que nessa noite o Senhor vai te dar asas de águia, para você subir a um lugar que você nunca subiu, e alçar voos tão sublimes que alguém vai duvidar de onde você subiu e chegou. Uou! Pega e leva para casa, irmão. Aleluia! Deus vai mudar as suas trajetórias. Quando, apóstolo? Agora! Deus vai quebrar trajetórias que te impediam de ir mais longe. Tem alguém comigo nessa noite? 1 Coríntios 5:7 vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 5, versículo 7. Rabaracharabás. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 em diante, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em cartas vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quando Jesus fala de fermento, Ele está falando sobre doutrina. Muito embora fermento também signifique pecado, mas Jesus aqui está se referindo hermeneuticamente sobre doutrina. A palavra doutrina no grego é didaquê, de onde surge a palavra didática. Você está aí, não? Por que às vezes eu falo assim, repete comigo, fala assim comigo? Não é porque você falta parafuso, não. É porque é didaquê, é didático. E na medida que você fala, você memoriza.
E conforme você memoriza a palavra, você vela por aquilo que você ouviu. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu pratico o didaquê, a didática, e falo assim, repete comigo, não é porque você é tolo, não, é porque você está aqui num ambiente didático, para não apenas ouvir a palavra, mas levá-la para a sua vida e para a sua casa. Você está entendendo? Porque eu também já estou ouvindo críticas ao meu respeito. Não, fica falando, repete, repete. Então não repete, fica na sua. Você está aí, não? Aí fica falando, repete, repete. Então fica calado. E deixa quem quer tomar posse da palavra, da unção, do didaquê de Deus, possa sair daqui cheio, profundamente cheio do Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas quando eu falo, eu profetizo. E quando eu profetizo, eu ligo na terra, eu ligo no céu. Mateus 18, 18. Você está aí, não? Quando nós vamos na escola, o que nós temos? Um livro didático. E o que um livro didático faz? Ele gera ensinamento, ele formata o conhecimento. O que Jesus está dizendo é, existe um didaquê antigo, ou seja, uma didática do Velho Testamento. Existe uma didática velha, existe uma didática obsoleta, mas eu estou convencendo vocês que existe uma didática que já foi superada. Existe um fermento velho, e ele está dizendo, livre-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova, sem fermento. O que ele está dizendo é, você vai se livrar do fermento do velho, e você vai se tornar uma massa nova, ou seja, a minha vida vai se livrar do velho fermento, para que eu seja massa nova, para que eu seja vinho novo, para que eu experimente uma vida do didaquê de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. Porque a partir dessa palavra, eu e você passaremos por transformações profundas, se você quiser e se você ouvir. O que o Senhor está dizendo aqui para você e para mim, eu quero que vocês recebam uma nova natureza. Quem quer uma nova natureza, diga glória a Deus. Deus está nos livrando da velha massa, da doutrina velha, do didaquê velho, para receber algo novo, que vem novo do alto para a tua vida, nesta noite. Os fariseus, os herodianos ficavam doidos com Jesus. Os judeus ficavam doidos com Jesus. Estão deixando a sinagoga para ouvir um homem no deserto. Você está aí, não? Alguém pode achar que a gente se acha, mas a gente só é o que é, sabe por quê? Porque o cordeiro pascal já foi imolado, já foi sacrificado na cruz. João diz assim, no capítulo 1, se não me falha a memória, no versículo 11: veio para os que eram seus, os seus não o receberam, porque estavam no didaquê antigo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na nova dinâmica, na nova didática, no novo didaquê de Jesus, ele está falando assim, vocês não podiam, mas agora vocês podem. Vocês eram criaturas, mas agora são filhos. Vocês estavam embebidos em pecado, mas agora vocês foram transportados das trevas para a luz. Pega e leva para casa. Diga comigo, o acesso para a minha nova vida está no sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus criou um caminho em nome dele. Escute, eu já caminho para encerrar a palavra. Por meio do Cristo sacrificado,
eu e você temos um caminho, eu e você temos uma verdade, eu e você temos uma vida. Por causa do sacrifício do Cristo, eu e você temos uma verdade. Que verdade? Agora nós temos uma vida eterna acessível para a casa do Pai e para as moradas eternas. Faça-me um favor, aplauda o Senhor em nome de Jesus. E talvez você me pergunte, e aqui é o caminho para a conclusão. Talvez a pergunta que possa permear teu coração seja: mas como me livrar do velho fermento, do didaquê velho, ou dos velhos hábitos do pecado adâmico? Eu já li para você o que Paulo vai dizer em cartas. Paulo vai dizer: não se associem com imorais. Eu acho incrível porque Paulo vai falar o seguinte: não me refiro aos imorais do mundo, nem aos avarentos do mundo, nem aos ladrões do mundo, nem aos idólatras do mundo, mas estou escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo irmão de fé, sejam imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras, ladrões. Paulo está dizendo: com tais coisas você não deve nem comer. Então a palavra para você nessa noite é: mude relacionamentos, mude relações e altere culturas. Posso falar? Posso falar? Tem mesas que não te cabem mais. Posso falar? Tem mesas que não são mais para você. O que o texto está dizendo é que você pode até negociar com um ímpio, com alguém do mundo, mas quanto ao que diz respeito ao irmão da igreja, mas que é escravo da imoralidade, que usa de maledicência, que tem mente governada pela avareza, que é dominado por vício, o Espírito de Deus está dizendo: evitem estes ambientes, porque você é massa nova. Ele é meu amigo da igreja, ele é ladrão, mas ele é ladrão, mas ele deseja se converter do mau caminho, ou ele quer continuar roubando? Porque o que Paulo está falando aqui é o seguinte: você pode até, lá no mundo, ter um diálogo com alguém que está fazendo tudo isso, mas se é irmão da igreja e está praticando isso, tem irmão na igreja que é idólatra. Não, mas eu não tenho imagem de escultura na minha casa, joguei tudo fora. É? Vou mostrar para você que tem irmão idólatra ainda. Eu tenho uma moto, ninguém mexe nessa moto, hein? É só minha essa moto, hein? Aí o cidadão tem um carro, ninguém pode tocar nesse carro, idolatria. Aí eu tenho uma roupa, não, ninguém encosta, é minha roupa, hein? Idolatria. Tem gente que o trabalho dela virou um lugar de idolatria. Não, mas eu não posso ficar sem esse trabalho, porque se eu ficar sem esse trabalho eu morro. Como é que é? Tem pessoas que idolatram outras pessoas. Eu já disse aqui, um dia um amigo meu falou assim, nós éramos de uma outra igreja apostólica há mais de 15 anos atrás, e aí um amigo meu pessoal me chamou e disse: Júnior, deixa eu te falar uma coisa. A gente estava no carro, ele me deu uma carona, tem em minha casa. Júnior, eu preciso te falar uma coisa. Cara bacana, legal, inteligente. E disse: você prega melhor do que o apóstolo. Eu disse: ninguém prega melhor que o apóstolo.
porque eu entendi que aquela palavra era uma semente para gerar em mim um sentimento ruim. E eu já cortei ele na hora. Era meu amigo, mas eu identifiquei a intenção de Satanás com aquelas palavras. Já cortei ele. Falei, posso te pedir uma coisa? Você é meu amigo? Sou. Então nunca mais fale isso. Porque cada um tem a sua porção. E eu não tenho condições de estar na pele do apóstolo, porque eu não sei o nível de guerra que ele enfrenta. Então vamos fazer um negócio? Quer ser meu amigo? Não diga isso nunca mais. Combinado? Fechou o assunto, passou régua, irmão. Você está entendendo? Porque o diabo, ele sabe onde vai te roubar, querido. Obviamente, eu desejo e fico feliz demais quando alguém está se desenvolvendo ministerialmente, sendo bênção. Meu irmão, me alegro profundamente, de verdade. Mas o diabo sabe onde pegar a gente. Aleluia. Que o Espírito do Senhor derrame sobre nós o temor nesses dias, sobre essa igreja. Que saiamos daqui inconformados com a gente mesmo. Que o Espírito Santo te torne desconfortável em alguns ambientes. Que você seja um repelente das más conversações. Sabe fulano? Não quero saber. Porque eu sou um repelente das más conversações. Não falei para você de um amigo. O cara era meu amigo. Eu falei, não quero saber. Acabou. Não quero saber dessa história. Cortei no 12. Que o Espírito Santo te torne desconfortável em alguns ambientes. Que você seja um repelente das más conversações. Que você se torne imune a algumas influências. Diga, eu me tornarei, pelo sangue de Jesus, imune de algumas influências. O Senhor quer que este lugar seja um lugar de arrependimento, de mudança de mentalidade, um lugar de mudança de curso. Quem está aí? Deus quer te levar para outras esferas, para outros ambientes, para outros níveis. Deus quer te dar outros pensamentos, quer te mudar suas atitudes, porque certos comportamentos não cabem mais, irmãos. Tem crente que, se alguém passar na frente dele, entrar no lugar dele, seu filho daquilo outro, tá doido? Um dia um irmão da nossa igreja, a pessoa já tinha apontado o carro para estacionar, aí a pessoa foi lá na frente e estacionou. Aí a pessoa ficou no vácuo, né? Ela já estava dando seta para entrar, o outro bonitão entrou, gente da igreja, com adesivozão do Ministério Ágape Nova Aliança colado no vidro. A pessoa desceu do carro, falou assim, eu conheço o Ministério Ágape, eu conheço o pastor Júnior, e eu tenho certeza que se fosse ele não teria feito o que você fez comigo. Você pode tirar o seu carro, por favor? Tirou. Ficou feio, sim ou não? Esse lugar é um lugar de mudança de atitudes. A minha oração, querido, é que alguns sentimentos e pensamentos nocivos não permaneçam mais. Tem muita gente que estacionou na vida circulando desertos. Tem muita gente que estacionou na vida circulando desertos. Mas no deserto nasceu uma geração que pisou na terra prometida, que comeu do fruto e experimentou a doçura do mel e o frescor do leite, que plantou, que colheu, que bebeu da água cristalina das fontes. Queridos, gente que pisou na terra da promessa, gente que derrotou gigantes, gente que demarcou territórios, gente que avançou corajosamente e viu tudo que Deus prometeu se cumprindo em nome de Jesus. Eu não vou mais circundar desertos, irmãos, eu vou pisar o pé na terra prometida. Me disseram outro dia, mas para que comprar um terreno desse tamanho? Porque a gente se move na medida daquilo que Deus promete. Porque tem tanto crítico que se levanta, mas seja um agente de transformação, de bênção para esse lugar.
Porque o diabo já fica apontando para a gente, para cá e para lá. Não seja mais você um agente do cão, irmão. Deus está dizendo: eu começo a mudar esta igreja a partir de um espírito de arrependimento. Aleluia. Queridos, eu creio que nós vamos cair de joelho, que a gente vai alinhar nossa mente. Eu creio que nós não vamos voltar para Betsaida, porque eu quero estar somente aonde Deus vai estar. Ei, não reviva coisas que Deus já decidiu matar. Ai, mas aquele namorado de 1980 e pouco, para! Você está aí não? Ai, mas aquele meu pastor de 50 anos atrás, para! Ah, mas eu tenho meu coração naquela outra igreja. Então vai para outra. O pessoal fica chateado comigo, que eles vêm pedir a bênção, falam assim: irmão, glória a Deus, Deus te abençoe. Uai, você não é minha ovelha, você é ovelha de Cristo. É claro, eu sou o teu pastor para te apacentar até quando você queira, mas não vou fazer como o Nimrod. Ó, você vai ter que ficar comigo e aprisionar você com uma corrente, não, irmão. Agora faça-me um favor, se o teu coração não está aqui, não permaneça. Senão você vai começar a marchar contra, você vai começar a remar contra. Eu tenho muitas amizades em muitos lugares. Queridos, escute, quando nós saímos do ministério que saímos, teve gente que tentou vir com a gente: ó, pode ficar aí, nós não queremos ninguém atrás de nós não, porque nós não estamos gerando ministério de divisões não, irmão. É do nascedouro, é do nada, é do zero, é da semente do zero. Você está aí não? Qual era o problema de Betsaida? Betsaida não tinha um espírito de arrependimento. Olhe para alguém e diga: não há lugar para você em Betsaida. Não volte para lá. Deus está transferindo sua vida de territórios. Ei, Deus vai transferir você para um ambiente de segurança. O arrependimento me leva a um lugar seguro. Diga: o arrependimento me leva a um lugar seguro. Olhe para alguém e diga: há lugares que não te cabem mais, há pessoas que não somam mais, há conhecimentos que não devemos carregar mais. Ei, se despeça de velhos circuitos, de velhas amizades que já não somam mais, de territórios que não agregam mais. Desapega de pessoas que te fizeram mal, que te fizeram dependentes emocionais. Desocupe tua mente de tudo aquilo que aprisiona a tua alma. Tem fardos e julgos que você tem que desfazer para sempre. Queridos, essa noite pode ser a noite para te formatar, para seguir para uma jornada inédita. Uma noite para formatar a tua mente para uma jornada inédita. Deus tem tudo, mas é necessário que você se abra para uma nova jornada. Diga: Deus tem tudo, mas eu preciso me abrir para uma nova jornada aqui dentro de mim. Amém? Essa palavra é uma palavra de transformação, uma semente de transformação para a tua vida. Essa palavra é para pegar e levar para casa, para ressignificar a tua história e a tua vida para sempre. Essa palavra é para que você não se renda àquilo que te abate. Essa palavra é para que você não se renda àquilo que te ofusca, que te derruba, que te afasta da vontade perfeita de Deus. Deus vai te dar forças para você sair de alguns hábitos, de alguns costumes, de algumas culturas, de alguns vídeos, de algumas companhias, de alguns grupos, de algumas conversas. Ah, querido, alguém diga comigo: um lugar de arrependimento. Diga: eu estou num lugar de arrependimento.
E eu encerro com Salmo 1:1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Lembre-se, arrependimento é mudança de sentido. Porque se alguém está no caminho, indo para o abismo, esta palavra pode mudar o teu caminho, o teu destino e a tua jornada. Uma mensagem de arrependimento pode alterar tuas moradas eternas. Uma palavra de arrependimento pode alterar suas moradas eternas. Sabe quando você reconhece que de fato precisa de uma mudança? Quando você escaneia a sua vida e percebe que o que você diz, que o que você faz, não condiz com aquilo que está escrito nessa palavra. Se o que você faz, se o que você diz, se como você age não está em concordância com essa palavra, você precisa rever. Esse não pode ser um livro para ficar na gaveta. Essas precisam ser palavra de vida eterna. Esse não é um livro para enfeite, embora seja um belo livro. Mas esse é um livro que chama atenção para viver uma nova realidade. Betsaida não é um lugar para voltar. O mundo não é um lugar para voltar. Eu e você estamos aqui, sabe por quê? Porque o que Jesus fez na cruz nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Essa noite é uma noite memorável, porque só pode acontecer Santa Ceia, porque eu e você estamos em consonância, estamos em acordo com aquilo que Jesus diz. E o que Ele diz para mim e para você é: não volte para Betsaida, não volte para o mundo. Eu tenho um plano na tua vida, um plano perfeito. Ei, Deus tem um destino para mim e para você, aleluia. Eu não quero mais andar e habitar ali em Betsaida, porque eu tenho um caminho, eu tenho uma verdade, eu tenho uma vida. Esta noite você vai se despedir dos velhos circuitos, se desapegar de pessoas que te fazem mal, desocupar a tua mentalidade que te aprisiona, dos fardos e julgos que você precisa se desfazer hoje, nesta noite. Senhor vai formatar tua mente para você experimentar uma jornada incrível. Rabai e cantarás. Jesus fez milagres em Betsaida, mas Ele disse: nunca mais eu volto lá. Já pensou você sair daqui com um milagre, mas Jesus falando: nunca mais eu entro na tua casa? Você já pensou Jesus perguntar para você: você prefere o milagre ou a minha presença? Um carro ou a minha presença? Uma casa ou a minha presença? O que você escolheria? Eu escolho a Deus. Eu escolhi a Deus e não quero ficar sem Ele nunca mais. É por causa dele que nós estamos aqui. Jesus disse: nunca mais eu ponho meus pés em Betsaida. Porque se Tiro e Sidom tivessem obtido os milagres que Corazim e Betsaida tiveram, teriam se arrependido. Essa é uma noite de arrependimento. Todas as vezes que eu vejo o filme Paixão de Cristo, eu fico pensando: eu não merecia um sacrifício de amor como esse. Eu não merecia. Quando eu leio as Escrituras, eu fico pensando: não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Essa noite é uma noite propícia de arrependimento. Essa é uma noite de um convite para uma jornada inédita.